Trabalho focado. É uma atividade executada com concentração total, livre de distrações e que amplia as suas capacidades cognitivas. Em outras palavras, lhe deixa mais inteligente. Esse é o tipo de trabalho que cria muito valor e é difícil de ser replicado. Ele cria também uma barreira entre você e a sua concorrência. Esse é o trabalho que eu e a minha equipe atual produzimos semanalmente aqui no Resumo Cast. E nesse episódio que traz mais um grande best-sellers, eu quero te ajudar a entender mais sobre o trabalho focado para que você possa implementar no seu empreendimento ou na sua vida pessoal. Eu sou o Gustavo Carriconde e esse é mais um episódio do Resumo Cast que está começando. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Estamos em St. Gallen, na Suíça. O ano é de 1922, onde o psiquiatra Carl Jung recém-publicara o seu mais ambicioso trabalho, que contestava as ideias do seu grande mentor e maior autoridade no assunto, Sigmund Freud. Era esse o início de uma nova escola de pensamento. E para discordar das ideias de Freud e dos seus seguidores, Jung sabia que precisava manter-se afiado e produzir uma série de artigos e publicações necessárias para defender o seu próprio ponto de vista. Em uma de suas viagens à Índia, Jung percebeu que nas casas havia uma sala especial para que as pessoas meditassem. Então ele resolveu construir uma pequena cabana de pedras em um vilarejo chamado Bullingen, na Suíça. E a intenção não era escapar da sua vida profissional, e sim avançar nela. Como consequência da sua jornada de estudos e trabalhos focados em Bullingen, Carl Jung tornou-se um dos pensadores mais influentes do século XX. Isso aconteceu por uma combinação de vários fatores, mas nesse livro vamos analisar a habilidade que ele desenvolveu de mergulhar no trabalho focado. E você também pode aprender como construir o seu próprio espaço. Talvez não seja uma cabana de pedras como a de Jung, mas com as dicas desse livro você poderá criar um espaço seu que proporciona e estimula uma atividade que pode lhe dar superpoderes no mundo dos negócios e empreendimentos. O trabalho focado. O livro Deep Work, ou Trabalho Focado, foi publicado em 2016 e no Brasil em 2018. O autor é Cal Newport, professor de Ciência da Computação e PhD no MIT. Trabalho Focado é um guia para quem procura alcançar sucesso em um mundo repleto de distrações. A definição de trabalho focado é atividades profissionais realizadas em um estado de concentração, livre de distrações que levam as suas capacidades cognitivas ao limite. Esse esforço cria novo valor, melhora as suas habilidades e é difícil de replicar. Por outro lado, o trabalho superficial diz respeito àquelas tarefas que não são cognitivamente exigentes, de estilo logístico, muitas vezes realizadas com distração. Esses esforços superficiais não costumam agregar valor ao mundo e são fáceis de replicar. Aqui é Rafael Pires falando, head de conteúdo do Resumo Cast e um verdadeiro viciado em livros de desenvolvimento pessoal. Esse livro teve um impacto forte na minha vida lá no finalzinho de 2016. Nessa época eu fiz uma transição, trabalhava em uma empresa, escritório físico mesmo, e passei a trabalhar em casa, home office, trabalho remoto. E aí na época eu pensei, poxa, vou começar a trabalhar em casa, vai ser mais sossegado, vou conseguir fazer mais coisas. Mas não, foi totalmente ao contrário. Eu fiquei completamente perdido. Concentração foi pro espaço, o foco não existia mais. Era a esposa falando comigo toda hora, a filha chamando, o cachorro latindo, o barulho da cozinha na hora do almoço, na hora da janta. Foi um caos.
Então ali eu percebi que eu precisava me educar, precisava aprender a desenvolver essa habilidade de ter foco, de ser uma pessoa produtiva, trabalhando em casa. E foi aí que eu comecei a ir atrás de um monte de livros sobre foco, concentração, produtividade. E o Deep Work foi um dos 3 primeiros livros que eu li sobre o assunto. E na época não existia em português. Aqui no Brasil o nome do livro é Trabalho Focado. Em inglês chama Deep Work. E bom, nesse livro tem um método completo ali, para você já desenvolver essa habilidade. Não importa se você está numa empresa com o escritório aberto, se você trabalha remotamente, faz home office, se você está isolado nas montanhas ou então no meio do Rock in Rio. O método que o autor traz no livro, ele funciona para mim aqui no Resumo Cast e pode funcionar para qualquer tipo de profissional. O Cal Newport, que é o autor do livro, o cara é fera, o cara é PhD pelo MIT, professor de ciência da computação lá na Universidade de Georgetown. E além de estudar os fundamentos assim, teóricos da era digital, ele também escreve sobre o impacto das tecnologias no mundo do trabalho. O cara passou mais de 10 anos ali cultivando a habilidade de concentração em coisas difíceis, criou o método Deep Work e compartilhou isso com o mundo inteiro no livro que aqui chama Trabalho Focado. Em 2012, um estudo da consultoria McKinsey revelou que 60% da semana de trabalho era gasta nos Estados Unidos pelos trabalhadores em comunicações e buscas na internet. E mais da metade desse tempo era gasto apenas em ler e responder e-mails. Esse é um tipo de tarefa que o autor chama de trabalho superficial ou trabalho raso. Ela não demanda uma capacidade cognitiva maior do ser humano, em outras palavras, você não utiliza muito o seu próprio cérebro. Isso, apesar de muitas pessoas acharem que é uma coisa boa, é uma coisa ruim, porque você fica mais acomodado na sua zona de conforto e não consegue aprender e evoluir. Não existe aprendizado, não existe evolução na zona de conforto. É preciso estar na borda da zona de conforto e da zona de desconforto. É lá que o aprendizado ocorre. Tente se convencer disso. Então, o trabalho raso, o trabalho oposto do trabalho focado, não gera muito valor para o mundo e é fácil de ser replicado. Em outras palavras, um computador ou um concorrente com os custos menores pode tomar o seu trabalho ou o seu negócio. Hoje em dia tem muita gente boa no mercado. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e isso não é novidade para ninguém. Então, se você quer prosperar nessa nova economia, você precisa desenvolver 2 habilidades básicas. A primeira delas é a habilidade de aprender e dominar coisas difíceis com rapidez. A segunda é a habilidade de produzir em alto nível. Estou falando aqui em termos de qualidade e velocidade também. Imagine que você está num ringue e o seu oponente que está ali na sua frente é a tarefa, é o projeto que você precisa fazer. E aí começa a luta e de repente você escuta da plateia alguém te avisando que estão te ligando. Aí uma outra pessoa fala, estão te chamando no WhatsApp. E aí vem uma outra pessoa e fala, olha, você tem mais 50 e-mails na sua caixa de entrada e precisa responder eles agora. Como que você vai se concentrar no seu oponente que está bem ali na sua frente? É bem provável que o resultado dessa luta você já sabe, vai ser um nocaute, você vai cair duro no chão. Desenvolver a habilidade do trabalho focado é o que vai fazer você trocar uma vida distraída com intervalos de foco por uma vida focada com intervalos de distração, que é o mais saudável para alguém que quer ser produtivo. Como vencer na nova economia?
Nos dias atuais, a capacidade de realizar qualquer tipo de trabalho focado está se tornando cada vez mais rara, ao mesmo tempo em que se torna cada vez mais valiosa em nossa economia. Existem duas habilidades básicas para qualquer tipo de profissional prosperar na nova economia. A primeira é a habilidade de dominar coisas difíceis com rapidez. A segunda é a habilidade de produzir em alto nível em termos de qualidade e velocidade. As pessoas que cultivam essa habilidade e a transformam no centro de sua vida profissional têm maior capacidade e probabilidade de prosperar. Mas atenção! Você não vai conseguir desenvolver nenhuma dessas duas habilidades sem antes ter a capacidade de trabalhar focado. O trabalho focado é uma habilidade fundamental para quem procura avançar em uma economia da informação globalmente competitiva, que mastiga e cospe aqueles que não estão preparados. Mas quem consegue ficar 4 horas com foco total trabalhando em um determinado projeto? Depende também muito da definição de foco total. Se você acha que foco total pode ser dar uma olhadinha no WhatsApp ou olhar um e-mail de vez em quando, está enganado. Também outra grande armadilha que muita gente cai é da multitarefa. Quem se orgulha em dizer que é multitarefa, precisa entender um estudo científico onde havia um grupo de pessoas realizando um projeto, uma tarefa sem nenhuma interrupção, e um segundo grupo, um grupo de comparação, onde as interrupções e as mudanças de tarefas eram constantes. E o que se descobriu é que existe algo chamado de atenção residual. E como funciona? Quando você muda de uma tarefa para outra, um resíduo da tarefa anterior também vem para a nova tarefa. E nos primeiros minutos que você vai estar ali executando a nova tarefa, a produtividade, ou seja, a capacidade de você realmente fazer algum trabalho de valor é muito baixa por causa desse ruído, desse resíduo da tarefa anterior. Aí fica fácil de visualizar que se você muda de tarefa diversas vezes, a quantidade de atenção residual no seu dia ela é muito grande e isso proporciona um ambiente difícil de executar o trabalho focado, dando espaço, dando lugar àquele trabalho mais raso e de pouco valor. Eu estou aqui gravando e produzindo e criando os insights do Resumo Cast. Se, por exemplo, eu paro para atender o telefone ou responder um simples e-mail no meio de um insight, no meio de uma ideia que eu estou tentando desenvolver ou extrair de algum livro, quando eu retorno para trabalhar novamente naquela ideia, a minha capacidade de te transmitir algo de valor está reduzida em decorrência da interferência daquele e-mail que eu parei para ler. E não importa se era um e-mail importante, não importa se era algo que eu precisava fazer. O que precisa ser lembrado é que se existem múltiplos projetos acontecendo no mesmo momento, muitas tarefas que não estão conectadas, isso no final do dia vai fazer com que você trabalhe muitas horas extras para entregar o mesmo trabalho ou até para entregar um trabalho com menor qualidade. A ciência da alta performance. As habilidades, sejam intelectuais ou físicas, no fim das contas se resumem aos circuitos cerebrais. A mielina, que é uma camada de tecido adiposo que cresce em torno dos neurônios, agindo como um isolante que permite às células funcionarem de forma mais rápida e clara, tem um papel crucial na ciência da alta performance. Você melhora à medida que desenvolve mais mielina em torno dos neurônios relevantes, permitindo disparar o circuito correspondente mais facilmente e com maior eficácia. Ser ótimo em alguma coisa é estar bem mielinizado. Ao concentrar-se intensamente em uma habilidade específica, você força o circuito relevante a disparar repetidamente de forma isolada. Esse uso repetitivo de um circuito específico desencadeia células chamadas oligodendrócitos para começar a envolver camadas de mielina em torno dos neurônios nos circuitos, solidificando a habilidade em questão. Portanto, o motivo pelo qual é importante concentrar-se intensamente na tarefa, evitando qualquer tipo de distração, é porque essa é a única maneira de isolar o circuito neural relevante o suficiente para desencadear a mielinização útil.
Se você parar para analisar e pesquisar os grandes empreendedores, os grandes profissionais, não importa qual área seja, você vai identificar que todos eles têm essa habilidade, têm em comum essa habilidade do foco, da concentração intensa em uma única tarefa, que é a tarefa mais importante ali naquele momento. O livro ele tá cheio de exemplos de pessoas, personalidades, empresas que aplicaram ali o trabalho focado, cultivaram isso dentro da cultura da sua empresa, do seu negócio, e tiveram excelentes resultados a partir da implementação do Deep Work, do trabalho focado. E vale lembrar que essa habilidade de concentração intensa, de foco intenso, não é algo novo, tá? Isso aí já existe há muito tempo. Se você estudar biografias de grandes empreendedores, grandes personalidades, você consegue perceber essa capacidade em todos eles. Por exemplo, o Carl Jung, lá por meados de 1920, bolinha, ele tinha uma tese, estava ali escrevendo uma tese que confrontava diretamente com Freud. E naquela época, quem discordasse do Freud era praticamente queimado na fogueira. Então, o que o Carl Jung fez? Ele construiu um retiro numa aldeia, lá em Bollingen, na Suíça, totalmente longe, afastado de todo o ruído de capital e tudo isso. E por que ele fez isso? Para fugir do estresse, para fugir do trabalho? Não, foi pelo contrário. Foi ali para ele se concentrar mesmo no trabalho que ele estava fazendo, porque aquilo iria confrontar, iria gerar uma polêmica enorme com Freud. Então ele precisava ter um ambiente favorável para que ele pudesse se concentrar 100% ali no momento presente para dissertar, né, para escrever ali a sua tese. E deu certo. Um outro exemplo bem legal é do Bill Gates. Bill Gates, ele, não sei se é uma vez por ano ou 2 vezes por ano ele faz isso. Ele passa uma semana numa cabana que ele tem, não sei a região agora, mas ele passa afastado, isolado de tudo, de todos, numa cabana, passa uma semana nesse lugar. Ele chama isso de Think Week, as famosas Think Weeks do Bill Gates. E então o que ele faz? Ele não leva notebook, ele não leva celular, ele não leva nada de comunicação exterior. O que ele leva é uma sacola de livro físico e passa ali uma semana concentrado, absorvendo conteúdo, produzindo, planejando seus próximos passos de acordo com aquilo que ele pretende fazer. Aí você me pergunta, mas poxa, quer dizer então que para trabalhar focado, para ser uma pessoa produtiva e concentrada, eu tenho que me afastar da sociedade, ter uma cabana no meio do nada, no meio de uma aldeia, para poder ser uma pessoa focada, concentrada e produtiva? Bom, se você tem condições para isso e se identifica com isso, é claro que isso é válido. Mas existem muitas maneiras diferentes de você integrar e adaptar o trabalho focado de acordo com a sua agenda. Mas quais são os diferentes perfis das pessoas que praticam o trabalho com esse foco intenso? O autor descreve 4 perfis: o perfil monástico, o bimodal, o perfil rítmico e o jornalístico. Agora está na hora de você entendê-los e escolher qual deles ou qual o mix deles que melhor se adapta à sua vida. O primeiro perfil é o monástico. É aquela pessoa que vive mais isolada mesmo, que não tem nem redes sociais, não tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, nada disso. Nem e-mail a pessoa tem. Tem um cientista da computação, chamado Donald Knuth. Ele é famoso, autor de vários livros bem específicos desse ramo, e ele é bem conhecido tanto por seus colegas de trabalho como por todo mundo, por ser uma pessoa isolada do mundo. O máximo que você tem dele no mundo digital é um site bem simples e bem básico, e no campo de e-mail, se você quer mandar um e-mail para ele, lá tem uma mensagem personalizada ali dele e com endereço postal, né? Então você manda algo por correio para ele e tem toda uma secretária que ajuda ele a separar, filtrar tudo que chega ali para ele. Então realmente é um cara de difícil acesso. O segundo perfil é o bimodal. O bimodal já é mais aquela pessoa que divide o tempo. Então ele distribui algumas horas, uma parcela de tempo para tarefas que exigem concentração intensa e diz não para todo o resto. E na parcela de tempo reservada para tarefas que são mais superficiais, ele deixa em aberto, não negando o mundo ao redor. O bimodal, durante esse período de trabalho profundo, de trabalho focado, ele age de uma forma mais monástica mesmo. Ele diz não para
as coisas, não tem celular, não tem notificação. É o ser humano no modo avião. Ele diz não pra tudo e pra todos até ele ter terminado a tarefa em questão. Esse perfil bimodal já é um pouco mais flexível do que o monasco. Você pode reservar, por exemplo, 4 dias da semana para trabalhar focado profundamente ali nas tarefas, e um dia você deixa dois dias você deixa pro seu trabalho, deixa em aberto pro seu trabalho superficial. Ou você pode dedicar uma semana inteira para trabalho profundo, para coisas que exigem uma concentração intensa, e de repente uma outra semana só para trabalho superficial. Uma coisa que é importante na filosofia bimodal de produtividade é que a menor unidade de tempo pro trabalho focado nesse modelo, nesse perfil, é pelo menos aí de um dia inteiro. Então, se você não consegue ficar, por exemplo, 1 hora sem ver seu e-mail, não consegue ficar 1 hora sem ver seu celular, provavelmente você não vai conseguir fazer isso um dia inteiro. Então, esse perfil ele não combina com você. O terceiro perfil é o rítmico, é a filosofia rítmica. Esse é o perfil que mais combina com a natureza humana. Nesse caso, você vai criar sua própria regra do Deep Work. Você vai estabelecer, vai determinar algumas horas, um bloco de tempo todos os dias, no mesmo horário, e durante esse tempo você vai ter ali a sua concentração intensa, no máximo esforço cognitivo, e vai dizer não pro todo o resto. Passado essas horas de tempo que você mesmo determinou, você deixa mais em aberto para um trabalho mais superficial, para urgências que aparecem no momento, pessoas que querem falar com você e qualquer outro tipo de atividade que vai acontecer ao longo do dia. Por exemplo, digamos que você determine que das 9 ao meio-dia você vai fazer o seu período de trabalho focado, de Deep Work. Então, das 9 ao meio-dia você não vai marcar reunião, você não vai atender chamada, você não vai ver notificação, você não vai ver nada, nem o seu e-mail. Você vai se concentrar 100% na tarefa que você precisa executar. No caso, a tarefa mais importante do dia, ou alguma parte dela, que você está num projeto gigante. Então, todos os dias seus de trabalho, você vai reservar e vai respeitar se comprometer com esse bloco de tempo que você mesmo criou. É um tempo de início definido e tempo de término também muito bem definido e respeitado. Como eu falei, essa abordagem, ela funciona melhor com a realidade da natureza humana, porque hoje em dia é difícil você ter algum trabalho, algum emprego ou alguma empresa em que você possa assumir um dia inteiro, uma semana inteira com muita frequência e não venha ter aí uma consequência negativa com isso. Para você desenvolver essa habilidade de reservar e respeitar esse bloco de tempo de 3 a 4 horas por dia para se dedicar ao Deep Work, para um trabalho profundo, para o seu esforço mental ali máximo, é claro que não vai acontecer da noite pro dia. Não vai sair um gênio da lâmpada e te transformar numa pessoa hiper focada durante 3, 4 horas todos os dias da sua vida. Você precisa ir de passos, indo por passos, por partes, degrau após degrau. Eu comecei com 15, 20 minutos. Analisei quantos minutos eu ficava entre uma distração e outra, anotei esse intervalo de tempo e comecei a desafiar a mim mesmo. Eu lembro que na primeira foram 14 minutos. Então na segunda eu falei, poxa, agora tem que conseguir 15, depois 16, 17 e assim vai. Então, conforme o tempo vai passando e você vai praticando e tendo compromisso com isso ao longo dos dias, esse tempo vai aumentando. Então, chegou uma hora que eu consegui, trabalhar focado por 1 hora inteira. Depois de um tempo, já conseguia por 2. Depois de um tempo, já por 3 horas, que é o meu limite máximo de hoje. Hoje eu consigo trabalhar 3 horas sem nenhum tipo de interrupção, sem levantar para fazer nada, sem olhar para nada, dizendo não para tudo e para todo. E com isso, meu ritmo de trabalho ele é muito, muito mais eficaz. Hoje eu consigo fazer mais coisas importantes do que eu fazia antes, com um intervalo de tempo menor, em menos tempo. O que eu observei em mim mesmo, e pode servir para você, é que criar esse bloco de tempo e respeitar ele de maneira consistente, dia após dia, sempre aumentando ali a sua capacidade de concentração, você acaba aumentando o seu autocontrole. Então essa habilidade de aumentar o autocontrole que vem com esse bloco de tempo reservado do Deep Work, ela vai te servir para outras áreas na vida.
O quarto e último perfil de produtividade é o jornalístico, é a filosofia jornalística. É aquela pessoa que consegue mudar drasticamente. Ela tá de repente falando com pessoas, tá num trabalho superficial e de um instante para o outro ela consegue mudar e entrar no modo deep work, né? Entrar no modo do trabalho focado. Mesmo ela estando com pessoas ao redor ou não, mesmo com um monte de coisa pipocando no celular ou no e-mail ou não. As pessoas têm essa habilidade. Um grande exemplo disso é o autor, escritor Walter Isaacson. Ele é autor de várias biografias bem famosas, incluindo do Steve Jobs, incluindo do Leonardo da Vinci, que temos aqui no Resumo Cast, na primeira temporada. E o Walter Isaacson, ele era bem metódico. Sempre que ele podia encontrar algum tempo livre, nem que seja poucos minutos, ele passava do modo de trabalho focado, né, automaticamente do modo superficial para o modo focado e se concentrava, no caso, na tarefa dele, que era a escrita sempre de algum novo livro. Alguns amigos contam que ele estava ali, de repente, no meio de uma conversa com amigos e dava um estalo nele, ele subia, ia para um canto, passava lá alguns minutos e depois voltava. E já tinha produzido algumas centenas de caracteres, né, para o seu novo livro, algumas páginas para sua nova obra. Mas é claro que, assim como a filosofia rítmica vai te exigir um desenvolvimento de autocontrole, ao reservar um bloco de tempo de 3-4 horas por dia para dizer não para tudo e para todos, e sim para o seu trabalho, é claro que esse perfil jornalístico, né, essa habilidade do perfil jornalístico de mudar da água pro vinho, ela não acontece naturalmente. Se você não manter um compromisso de prática constante, dia após dia, tanto a filosofia rítmica, né, tanto o perfil rítmico como o perfil jornalístico, eles vão te sugar completamente, vão acabar com a tua mente. Você vai conseguir fazer um trabalho focado, mas depois vai ter que ficar vivendo à base de remédio, porque vai ter dor de cabeça, vai ter o sono, não vai tá bem, a alimentação vai pro espaço. Então você tem que querer, tem que ter compromisso, tem que ter um método e tem que ter a prática. Conforme você vai praticando o método, você vai automaticamente adaptando, aperfeiçoando esse método e vai chegando cada vez mais a um alto nível de produtividade com o Deep Work. E para produzir os episódios do Resumo Cast que demandam muito foco, eu adoto uma filosofia parecida com a rítmica. São blocos de horas que eu programo com antecedência no meu calendário durante a minha semana para ler os livros, geralmente no período das manhãs, depois para a produção das ideias, dos insights, a gravação e a edição dos episódios, que eu também faço através de blocos de horas. Mas eu também tenho outras atividades na minha vida, além da minha carreira como piloto profissional de companhias aéreas. Eu tenho 2 filhos pequenos, participo da gestão de uma aceleradora de startups fora do Brasil, além de outros projetos. E obviamente que várias pessoas me perguntam como é que eu consigo fazer todas essas coisas. A única resposta que eu tenho é trabalho focado, como eu estou fazendo agora, sem interrupções, pois esse tipo de trabalho rende mais. E o autor até apresenta uma fórmula para o trabalho de alta qualidade, que é tempo gasto multiplicado pela intensidade do foco. Essa fórmula explica por que os alunos que consistentemente tiram melhores notas trabalham menos do que muitos outros que tiram notas piores. Eles entendem que é necessário colocar intensidade no foco nas horas que estão estudando. Aqueles estudantes que não entendem essa fórmula precisam colocar mais horas de estudo para compensar a falta de intensidade e foco. E qual é a sua escolha? Você prefere estudar ou trabalhar mais horas para apresentar um trabalho mediano? Ou gastar menos das suas escassas horas para apresentar um trabalho de alta qualidade? A escolha parece óbvia e esse livro promete algo que é possível de ser entregue. Vamos entrar agora na parte do episódio onde a gente vai dar várias dicas sobre como criar a estrutura necessária para que esse tipo de trabalho seja executado. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Para
começar a implementar esse método do Deep Work na sua vida, o primeiro passo é identificar com qual desses 4 perfis você combina mais. Depois que você identificou esse seu perfil, você precisa implementar um ritual para começar o período do Deep Work, para se manter ao longo desse período que você mesmo determinou, e também um ritual para você encerrar o período do trabalho focado. Se o seu perfil é um monástico, então o que você tem que fazer é determinar, escolher, definir qual é esse local que você vai passar uma semana, 2 semanas, um mês, meio ano, um ano inteiro, para poder se dedicar ao trabalho focado. Por exemplo, a J.K. Rowling, né, que escreveu o Harry Potter, quando ela foi escrever um dos livros da série, chamado As Relíquias da Morte, ela alugou um lugar super caro, isolado, e que estava de frente para um grande castelo. E esse castelo dava algumas ideias, né, exercitava ali a criatividade dela na hora de escrever. E ela alugou esse local com antecedência, pagou um absurdo por isso e ficou ali no perfil monástico, né, na filosofia monástica, só escrevendo e conseguiu concluir. Já se você se identificou mais com o perfil bimodal, você precisa definir quais dias da semana, ou pelo menos um dia da semana, que você vai se dedicar exclusivamente ao trabalho focado, a uma concentração intensa. Digamos que você escolheu toda quarta-feira, então consistentemente toda quarta-feira você tem que dizer não para tudo e para todos e se dedicar somente ali ao seu trabalho focado, às tarefas ali importantes, com uma concentração absurda. O ruído, o importante é proteger esse seu local e tentar minimizar ao máximo as distrações. Quando eu estou lendo os livros do Resumo Cast, eu faço isso em uma mesa que não tem mais nada em cima, ou em algum local longe do meu telefone celular, ou de outras interrupções que possam me distrair, como pessoas passando ou excesso de ruído. Se você trabalha no escritório ou em casa, em uma mesa cheia de coisas, cheia de papéis, com várias telas de computador, tente fazer o seguinte: vá para outro ambiente na sua própria casa, uma poltrona, um sofá ou até uma outra mesa que não tenha absolutamente nada em cima, a não ser o que você precisa para executar o seu trabalho. Se você precisa de um livro, se você precisa de apenas um laptop, se você precisa de um relatório que está trabalhando, um plano de negócios, leve apenas isso para esse local. O livro apresenta a história de um autor que assinou um contrato para escrever um manuscrito e ele tinha apenas 2 semanas para fazer isso, que é um prazo extremamente curto. Olha a ideia que ele teve. Comprou uma passagem aérea de classe executiva para ir dos Estados Unidos para o Japão. No voo não havia nenhuma espécie de interrupção e ele pôde escrever e trabalhar extremamente focado no seu livro. Chegando no Japão, ele ficou algumas horas no aeroporto, tomou um cafezinho no lobby e retornou para os Estados Unidos. No voo de volta também trabalhou focado no seu livro e após 30 horas de trabalho, ele entregou a obra pronta e cumpriu o seu contrato. A ideia por trás disso tudo é que quanto mais você investe em preparar o local que você vai trabalhar ou o seu ritual para trabalhar de forma focada, mais fácil será o compromisso de toda a sua energia mental para executar o melhor trabalho naquele tempo que está reservado para isso. Agora, se o perfil que mais combina com você é o rítmico, que é o perfil que combina com a maioria das pessoas, o primeiro passo é você analisar quanto tempo você consegue dizer não para as interrupções. Quanto tempo que você consegue ficar sem alternar tarefas, falar com alguém, checar o celular, verificar a caixa de entrada de e-mails e todo esse tipo de coisa. O primeiro passo é esse. Depois de saber exatamente quanto tempo você é capaz de ficar concentrado, dizendo não para tudo e para todos, o segundo passo é você criar o seu ritual de início do Deep Work. Como que você vai criar esse ritual? Primeiramente, você vai definir onde vai trabalhar, qual que é o local de trabalho. Por exemplo, se você está em casa, qual que é o espaço ali da casa que você vai trabalhar. Se você está numa empresa, em qual sala. Tem que definir qual é o local de trabalho e durante quanto tempo. Por exemplo, digamos que você analisou que você consegue ficar 20 minutos sem nenhuma interrupção. Então, você vai se desafiar. Começa lá com 25 minutos, começa com meia hora. Esse período
período de tempo, ele vai variar de acordo com a análise que você fez de si mesmo. Então, por exemplo, se você fica 20 minutos, consegue ficar 20 minutos sem interrupção, você tem que determinar pelo menos ali 25 minutos, meia hora, e vai acrescentando mais minutos, mais tempo nesse bloco reservado. Lembrando que o ideal do Deep Work é você ter 3 a 4 horas de tempo reservado para um trabalho focado, de concentração intensa e máxima todos os dias. Provavelmente você já ouviu falar aqui no Resumo Cast, em alguns outros locais, da palavra serendipidade. Existe um ótimo livro sobre o assunto que já falamos no Resumo Cast. O título dele é De Onde Vêm as Grandes Ideias. E a teoria por trás é que conexões com outras mentes incentivam grandes ideias a surgirem. Então, como é possível que pessoas tão brilhantes e geniais de sucesso conseguem fazer trabalhos tão criativos se isolando e trabalhando de forma focada? Isso ocorre porque elas alternam entre períodos focados e períodos de serendipidade, onde elas se conectam com outras. Uma forma de fazer isso acontecer, e que o próprio autor do livro aplica muito, é trabalhar em conjunto em um projeto com uma outra pessoa, compartilhando com ela ideias que foram desenvolvidas e aprofundadas em momentos em que ele estava trabalhando só e focadamente, sem interrupções. O segredo é não se isolar e manter um equilíbrio entre foco total e serendipidade. Tente tornar o seu projeto público, é isso mesmo, assim como quem quer perder peso, tornar a sua meta pública e comprometer-se abertamente com outras pessoas vai fazer com que a sua força de vontade e energia para mostrar o seu trabalho para o mundo aumente na hora que você está trabalhando isolada e focadamente. É o que acontece aqui no Resumo Cast, por exemplo. Toda segunda-feira nós nos comprometemos publicamente a lhe entregar um grande livro de negócios. E para que isso aconteça, é preciso trabalhar focadamente durante várias horas. Força de vontade é um músculo. Sua força de vontade não é ilimitada. Você possui uma quantidade finita de força de vontade, que se esgota à medida que a usa. A força de vontade é um músculo que cansa. Ao longo do tempo, as distrações drenam seu estoque finito de força de vontade. Para contornar isso, você precisa de um método, um sistema próprio para ativar e alimentar sua produtividade. O segredo para desenvolver um hábito de trabalho focado é ir além das boas intenções e adicionar rotinas e rituais à sua vida profissional para minimizar a quantidade da sua força de vontade limitada necessária para iniciar e manter um estado de concentração sem interrupções. O autor desse livro, Cal Newport, ele é um grande fã de um outro livro que chama-se As 4 Disciplinas para Execução. E ele cita que esse método é excepcional para dar aquele pontapé inicial num trabalho focado e que gere grande valor para o mundo. Disciplina número 1. Foque o crucialmente importante. Quanto mais você tenta fazer, menos realmente faz. A execução deve ser direcionada a um pequeno número de objetivos extremamente importantes. Ter um objetivo específico que gere benefícios profissionais tangíveis e substanciais vai produzir um fluxo de entusiasmo mais constante. Disciplina número 2. Atue nas medidas de direção. Depois de identificar um objetivo crucialmente importante, você precisa medir seu sucesso. Existem 2 tipos de medidas para essa finalidade: de resultado e de direção. As medidas de resultado descrevem o que você tenta alcançar ou melhorar. As medidas de direção conduzem sua atenção para melhorar os comportamentos que controla diretamente no futuro próximo, algo que terá um impacto positivo em seus objetivos de longo prazo. Disciplina número 3. Mantenha um placar atraente.
As pessoas jogam de forma diferente quando não estão contando os pontos. É importante que você ou sua equipe tenham um lugar público e visível a todos para registrar e acompanhar as medidas de direção. Esse painel vai criar uma sensação de competição que impulsiona a concentração nas medidas certas, mesmo quando outras demandas e tarefas disputam sua atenção. Disciplina número 4. Crie uma cadência de responsabilidade. Estabeleça um ritmo de reuniões regulares e frequentes com você mesmo e com a sua equipe. Muitas empresas fazem reuniões semanais para aplicar esse propósito. Durante essas reuniões, os membros da equipe devem confrontar o painel de avaliação, comprometer-se com ações específicas para ajudar a melhorar a pontuação antes da próxima reunião e descrever o que aconteceu com os compromissos assumidos na última reunião. Essas reuniões não precisam ser longas. Elas podem durar apenas poucos minutos, mas devem ser regulares para que tenham efeito. Se você está trabalhando sozinho, focado no seu projeto, essas reuniões precisam ser com você mesmo. É muito importante que implemente uma forma de medir os resultados e se comprometer com a entrega deles. Uma dica muito legal, que é muito simples e pode até parecer banal para você que está escutando, é treinar o seu subconsciente com algumas frases, tanto na hora quando você começa o deep work, como quando você termina. Então, por exemplo, o que eu uso aqui, quando eu começo o meu período de trabalho focado, eu digo em voz alta para mim mesmo: estou iniciando o meu período de deep work e vou trabalhar focado até tal hora. Eu digo isso em voz alta para mim mesmo. Quando eu termino o meu período, quando eu termino esse período de trabalho, eu também digo uma iniciativa para o descanso, né? Então, trabalho terminado, por hoje é só. Digo isso todos os dias, né? Conforme os dias vai passando e você vai praticando isso, automaticamente o seu subconsciente vai ser treinado com isso. E isso também traz muita diferença no dia a dia, tanto na hora de ligar o modo, né, apertar o play no modo Deep Work, como na hora de desligar o modo Deep Work e dar o play no modo descanso. É muito importante priorizar o modo descanso. A gente procura trabalhar melhor, ser uma pessoa mais produtiva, justamente para conseguir ter um período a mais de descanso, para ficar com a família, para ficar consigo mesmo, com os amigos, com o cachorro, com o que você quiser. É importante o trabalho focado, a principal diferença dele no dia a dia é justamente isso, é você reservar o seu bloco de tempo, respeitar isso, trabalhar com uma concentração máxima, intensa. Aquilo vai te desgastar, até vai te exigir o máximo da sua mente naquele momento, porém vai te transformar, vai te educar a ser uma pessoa produtiva, que vai resolver coisas importantes num curto espaço de tempo e vai te livrar para você ter mais tempo de descanso para você fazer o que você quiser. O autor Cal Newport adota uma filosofia de acabar suas atividades de trabalho e profissionais às 5:30 da tarde. Ele é um professor universitário, autor famoso e extremamente requisitado no meio acadêmico. E por adotar essa estratégia de limite de trabalho até 5:30 da tarde, a mentalidade dele é de escassez em relação às suas horas, que tornam-se extremamente preciosas. Então ele cria processos próprios para agendar cada minuto do dia dele. É extremamente seletivo em relação a quem ele conversa, aos projetos que ele inicia e em tudo que ele vai investir o seu próprio tempo. Normalmente vivemos no piloto automático durante as 24 horas do nosso dia. Não nos damos conta de pequenas coisas que roubam e tomam o nosso tempo. E limitar o dia até às 5:30 da tarde é uma espécie de hack mental que nos força a sermos mais cuidadosos e diligentes, de forma a eliminar e filtrar os trabalhos ou atividades superficiais e rasas e incluir blocos de trabalhos focados e profundos no nosso dia a dia.
E a gente pode também aplicar o método Deep Work para a vida pessoal, seja para um estudo, para lazer, tempo com a família, tempo com você mesmo, que é muito importante. A vida pessoal ela é muito beneficiada com o Deep Work, porque você acaba dizendo não, nesse caso, você acaba dizendo não para as interferências, interrupções de trabalho. As pessoas acham que por causa do WhatsApp, por causa desses comunicadores, a gente está 24 horas por dia disponível e elas exigem, né, uma resposta rápida e isso tem desgastado, né? Tem desgastado muita gente mesmo. Não é à toa que o fator de estresse e até mesmo depressão tá lá em cima mais do que nunca, justamente por causa disso, porque as pessoas não conseguem dizer não. Então, quando você tá no seu momento de trabalho, você precisa dizer não para tudo, para todo o resto. Quando você tá no seu momento de vida pessoal ali, de lazer, você precisa dizer não também para as interrupções de trabalho. Senão você acaba pulando de galho em galho, não resolveu nada ao longo do dia, chegando no final do dia você não fez nada, só apagou incêndio no trabalho, não ficou com a família, tá estressado, tá nervoso, só quer dormir. O sono vai ser ruim e no outro dia esse ciclo vai se alimentando, né? Ele vai se retroalimentando e virando uma enorme bola de neve. Trabalho raso e superficial é commodity. O que significa isso? Significa que você está vendendo o seu tempo, a sua hora de trabalho, o valor que você produz e competindo por preço. Commodity compete por preço, porque é tudo igual. A mais barata ganha. Qual é o ser humano, qual é o empregado, qual é o empreendedor que quer ser comparado a um saco de arroz, a um saco de feijão? Você acha que tem alguma chance de sobreviver às próximas décadas aqui nesse planeta sendo uma commodity? Está enganado. E a forma de se diferenciar, a forma de produzir algo de valor, tanto pessoal como no seu empreendimento, no seu negócio, é sendo o melhor, pelo menos em uma determinada área. Seja você um freelancer, um empreendedor ou até mesmo um empregado que tenha a ambição de subir na sua carreira. O mundo e especialmente o Brasil estão carentes de trabalho focado. Assustadoramente, muitas empresas privadas e a grande maioria do setor público gastam imensos recursos e capital humano em tarefas administrativas que não geram valor. Grande quantidade dessas tarefas é o que a gente conhece por burocracia. Olhe ao seu redor, faça uma autocrítica de você mesmo, das pessoas que trabalham com você. Faça a seguinte pergunta: as tarefas que você executa durante o seu dia podem ser substituídas por um recém-graduado, por exemplo, que receber um treinamento durante alguns meses? Se você respondeu sim, provavelmente o trabalho que você executa é um trabalho raso, superficial, que pode ser automatizado, facilmente substituível por uma mão de obra mais barata ou até mesmo eliminado por uma reengenharia dos processos internos de uma empresa. O que eu quero é que você se proteja, é que você gere o seu próprio valor interno para depois gerar valor para o mundo. Eu quero que você tenha uma longevidade na sua carreira, nos seus empreendimentos e aprenda muito mais sobre trabalho focado. Por isso, eu criei um grupo no WhatsApp e também no Telegram, onde você pode debater com outros ouvintes do Resumo Cast e a minha equipe estará lá eventualmente para falar sobre trabalho focado. Esse grupo é gratuito e para entrar lá visite resumocast.com.br/grupo Trabalho Focado. O link está aqui na descrição desse episódio. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que tornam possível esse e outros conteúdos do Resumo Cast. Conheça mais sobre a nossa campanha de financiamento coletivo em resumocast.com.br/apoia-se. Grande abraço e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.